Graça e paz. Então, começando o nosso estudo, começando nossas aulas, começando o nosso bate-papo, nós vamos iniciar esse vídeo, que é o vídeo da primeira das nossas aulas, né? No caso, nós teremos só esse mês, já estamos no dia, já na segunda semana, né? De segunda ou terceira semana de maio, mas a gente vai dar pelo menos mais uma aula e depois a gente fazer um debate, tá bom? Então nós vamos começar com um estudo, né? E pedindo a Deus que nos oriente, que nos abençoe, que nos guarde, que derrame sobre nós o seu conhecimento. Vamos estar sempre ligados e com a intenção de que o Espírito Santo ele vai estar vindo ao encontro para nos dar sabedoria e, mais do que isso, para nos dar também instrução e fazer com que a gente entenda aquilo que nós estamos estudando. Palavra de Deus, Tiago capítulo 4, versículo 8, diz assim: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. É muito difícil, gente, nesses dias que nós estamos vivendo, em que nós sabemos que, infelizmente, muitas questões acontecem. Trabalho, emprego, trabalho, emprego, estudo, dia a dia, casa, marido, esposa, filhos, né, filhas, pais, mães. Muita coisa que a gente acaba, de verdade, esquecendo um pouquinho de buscar a intimidade com Deus. O que é necessário para nossos dias de hoje é que a gente aprenda, né? Aprenda a buscar a presença de Deus para a nossa vida. Que nós aprendamos de verdade a buscar a presença do Espírito Santo. Uma coisa que eu falo geralmente, falei por umas 2 ou 3 vezes, já em pregações que eu fiz durante essa semana passada e essa semana agora, nós estamos vivendo um cristianismo sem Cristo. Né? O que é isso? Nós estamos vivendo Cristo, estamos sendo cristãos, mas sem trazer Cristo para dentro da nossa vida. E qual é a forma que nós trazemos Cristo para dentro da nossa vida? Nós nos lembramos de uma coisa, queria lembrar você uma coisa. Quando Jesus veio, na época em que o seu nascimento, lá em Belém, e quando ele cresceu, logo após ele estava lá com aos 12 anos, junto com os sábios, discutindo, né, sobre as coisas do reino de Deus, e sua mãe, Maria, perguntou para ele: filho, por que fizeste isso conosco? Depois de 3 dias que ela estava procurando ele, ele disse: estou tratando assunto do meu pai. Né? E diz o texto que Maria, ela guardava no seu coração todas as coisas que estavam acontecendo. E aí nós chegamos a um momento em que Cristo está evangelizando, está pregando, está curando, e os fariseus começam a interrogá-lo. Né? Os religiosos, vamos colocar assim, religiosos, tá? Religiosos. Os religiosos foram interrogá-lo, e aí ele teve uma discussão com eles, com os fariseus, dizendo vários assuntos. Um deles era justamente a questão de ter conhecimento da lei e ter conhecimento de Abraão, né? E Jesus fala que Abraão conheceu o seu dia, né? Viu o seu dia e se alegrou. E aqueles religiosos diziam assim: mas como é que você pode dizer que você conheceu Abraão se você não tem ainda 50 anos? O que eu quero dizer para você nesse momento? Eu quero dizer que aquelas pessoas, elas estavam vivendo uma questão. Qual era a questão que eles estavam vivendo? Uma questão humana, de humanidade. Apesar de eles serem religiosos, eles estavam vivendo uma cultura humana, uma cultura temporal, e não uma cultura eterna, e não uma visão eterna das coisas, do Deus mesmo que eles estavam ali buscando, né? Do Deus que eles estavam ali vivendo, pregando, né? A religião judaica pregando aquele Deus eterno, a eternidade, através da palavra de Deus e toda aquela questão da escolha do povo judeu. Então, vivendo eles aquele momento temporal, eles questionaram Jesus, dizendo: como assim você dizer que Abraão viu o seu dia e se alegrou, se você nem sequer tem 50 anos?
É isso que acontece com a minha vida, com a sua vida. É isso que acontece com a gente. Muitas das vezes nós estamos vivendo a vida. Estamos vivendo uma religiosidade, melhor dizendo, um cristianismo sem Cristo. E aí Jesus diz para ele que para eles irem a Deus, né, já João capítulo de número 14, eles precisavam passar por ele, né? Ou seja, eu sou o caminho, Jesus dizendo, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus dizendo isso. Eles estavam vivendo, até mesmo na época, discípulos, né, apóstolos, depois, viviam aquela questão de também não entender o que Jesus estava dizendo. Como ele podia dizer que ninguém vem ao Pai a não ser por mim, e sendo que eles estavam ali, e depois Tomé diz, agora eu não me lembro se é Tomé ou se é Filipe, ele diz, mostra-nos o Pai, Filipe, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus diz, Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, vocês ainda não reconheceram o Pai na minha vida. Essa é a questão, muitas das vezes. Viver um cristianismo sem Cristo. Viver uma religião, viver a religiosidade, estar frequentando uma igreja, fazer parte de uma denominação, mas sem vida em Cristo. Essa é a difícil tarefa que nós temos de ter, sabe, intimidade com Deus através de Cristo. E Jesus, quando chama a atenção deles, Jesus diz para eles justamente uma coisa, que não tinha jeito de ir a Deus a não ser por Jesus. E olha, como é mais complicado ainda no nosso caso. Vou falar ainda primeiro a situação de Jesus e de ir até Deus. Eles pregavam Deus Todo-Poderoso, a religião, né, da época em que Cristo vivia. Eu vou ter um cuidado de não falar sobre religião, nominar religiões, né? Mas eles viviam aquela região no tempo de Jesus, que vocês sabem. E justamente qual era a situação? Era que eles tinham na mente dele que Deus era um Deus tão poderoso, na qual eles não poderiam nem sequer tocar, falar, escrever o nome de Deus. E Deus, ele agora se faz carne, habita no meio deles como promessa, né, que o próprio Moisés havia falado anteriormente, que depois viria um profeta maior do que ele, né? E aí Jesus, ele se faz carne, mas a religião, eles estavam envolvidos em tanta religiosidade, eles estavam envolvidos em tantas questões humanas, né? Tantas questões do faz isso, pode fazer aquilo, isso não pode fazer, toca, não toca, bota a mão, não bota, usa o vaso, né? Manuseia o vaso para isso, já não pode manusear para aquilo, e tantas coisas, e tantos preceitos humanos que eles acabaram por não reconhecer o Messias quando ele veio. Até hoje. E nós estamos vivendo hoje também uma situação desse tipo. Nós estamos vivendo uma religião em que vivemos o cristianismo sem Cristo. Essas pessoas estavam vivendo isso. E aí quando Jesus aparece, eles questionam Jesus. Questionam porque Jesus não tinha nem 50 anos ainda, e ele estava dizendo que Abraão viu o seu dia e se alegrou. E isso é o que nós estamos vivendo, tá? Nós estamos vivendo um cristianismo sem a presença de Deus, a presença de Cristo. Nota uma coisa, eles buscavam a Deus, mas ao mesmo tempo, eles não entendiam como que poderia o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, estar agora junto deles. E Jesus, ele ensina, ele prega, ele fala tantas coisas, ele mostra tantas questões
né? Que a gente automaticamente, por causa dos preceitos religiosos deles, de que eles viviam, tantos preceitos religiosos que eles viviam, que não conseguiram alcançar, né? Que o próprio Deus se fez carne e habitou entre eles. Inclusive aqueles que andavam com eles, os discípulos, né? Pedro, Tiago, João, Mateus, né? Simão, né? Tomé, toda aquela questão. Mas nota uma coisa: eles queriam ter comunhão com Deus sem Cristo, entende? Eles queriam ter intimidade com Deus, mas não reconhecia o enviado de Deus, que é Cristo. Vamos trazer à lembrança aquela passagem, e é bom que depois você, como eu não estou usando agora, só usei o texto agora de Tiago, que diz, né, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Eu só vou usar esse texto nesse momento, mas vamos lembrar aqui, mais para frente nós vamos ver esse texto. Fiquem tranquilos. Aquela passagem da vinha, que veio, né, o dono da vinha, ele veio, ele plantou uma vinha, né, fez tudo que tinha que ser feito direitinho e mandou que depois ele saiu para uma viagem e botou pessoas para tomar conta da vinha. O que aconteceu? Eles tomaram conta da vinha, mas eles tomaram conta da vinha, porém, nota uma coisa, no devido tempo em que os frutos foram dando, o senhor da vinha mandou com que os trabalhadores fossem até lá para que ele pudesse receber o provento, né, os dividendos, né, o lucro da vinha, porque o dono da vinha era o senhor da vinha e não os trabalhadores. E quando aqueles homens chegaram lá, os empregados chegaram, e o senhor da vinha disse, e eles, quando os trabalhadores viram os empregados do dono da vinha chegando, o que eles fizeram? Eles simplesmente mataram, né? Mataram alguns. E ele mandou de novo mais pessoas, e assim sucedeu. Mandou novamente, e nisso que eles mandaram novamente aconteceram a mesma coisa. Eles mataram alguns, e por fim, o senhor da vinha, ele mandou o seu filho, falou, não, eu vou mandar meu filho, que agora eles vão obedecer, eles vão entender e vão, não vão fazer nada com meu filho, porque é meu filho, né? Mas o que acontece? Acontece que naquele momento eles mandam, o senhor da vinha manda o filho, e quando aqueles homens, aqueles trabalhadores maus, veem o filho e falam assim, esse é o filho, é o herdeiro, vamos matá-lo para que nós possamos tomar posse da vinha. E assim fizeram. Claro que essa parábola, Jesus estava dizendo literalmente, diretamente para os religiosos da época, que o Senhor mandou profetas para que avisassem, o Senhor mandou pessoas para que orientassem eles, para que mudassem, e eles mataram os profetas. Eles cerraram alguns pelo meio, né? Queimaram alguns, mataram o fio da espada. E fez isso várias vezes. Por último, agora, o senhor da vinha, o Deus agora, o rei, né, manda o próprio filho. Nessa época, Jesus ainda não havia sido crucificado, mas tudo ali era um contexto para mostrar que eles não estavam recebendo o Filho de Deus, na qual eles tanto almejavam, que era o Messias. Compreende? Depois, né, é claro, no final, a gente vai saber dos evangelhos que Jesus ele foi crucificado, que Jesus ele foi morto pelos religiosos da época, e tudo aconteceu, e aconteceu justamente como o próprio Cristo, o próprio Jesus havia falado naquela parábola. O que acontece, gente? Aquelas pessoas queriam ter intimidade com Deus. Queriam ter intimidade com Deus. Porém,
Elas não queriam intimidade com Deus através de Cristo. E o que tem acontecido nos dias de hoje? Tem acontecido que nós queremos intimidade com Deus, mas nós não entendemos que o caminho é Cristo. Amém? E uma outra situação, vivemos um cristianismo sem Cristo. Primeira situação. Segunda situação que nós vivemos, nós queremos uma intimidade com Cristo, mas não entendemos que Cristo deixou aqui para nós quem? O Espírito Santo. João 17 diz que ele orando, intercedendo e dizendo, né, ele também disse que ele precisava ir, né, intercedendo por nós em João 17, e ele estava intercedendo não só por aqueles que estavam vivendo lá com ele, mas também intercedia por nós. E ele diz também, né, em João, que ele precisava ir para que o Espírito Santo, o outro Consolador, viesse. Nota uma coisa, Deus está no céu, no terceiro céu, onde Paulo avistou. Cristo agora ele vem à terra para fazer comunhão entre o povo e Deus. O povo não reconhece, crucifica Cristo. Cristo agora diz que ele estaria enviando um outro Consolador e era necessário que ele fosse para que esse Consolador viesse. Agora, Cristo é crucificado, Atos dos Apóstolos 1, ele é levado ao céu, e Atos dos Apóstolos 2 tem a descida do Espírito Santo, quando Jesus fala, fica em Jerusalém, né, até que do alto seja revestido de poder, aquela questão toda. Agora, Cristo está à direita de Deus intercedendo por nós, nesse momento. E ao mesmo tempo que Cristo está intercedendo por nós, o Espírito Santo ele vem para habitar em nós. Agora, a promessa de Deus, aquilo que Deus tudo queria, o que Deus queria, na verdade, é estar vivendo, não estar apenas em alguns momentos com os homens, né? Apesar de estar em carne como Cristo, Deus queria estar de verdade, não agora habitando em tenda, que era o tabernáculo, depois num templo, que era o que o primeiro templo de Salomão, o segundo lá, né, o templo construído. E agora o próprio Cristo tabernaculando conosco, ele vivendo conosco, né, e agora ele não queria apenas viver no templo e em Cristo. A promessa de Deus que nós vamos ver no decorrer das lições é que ele queria morar dentro de nós, ele queria morar dentro de você, queria morar dentro de mim. E quando Cristo é levado aos céus, o Espírito Santo vem em Atos 2, no dia, né, 53 dias depois, no Pentecostes, e quando o Espírito Santo vem, ele agora não está mais apenas de modo distante, ele está vivendo dentro de nós. Quando nós nascemos de novo, nós somos batizados, nós recebemos, né, nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem viver em nós, e quando nós somos batizados, né, professamos a nossa fé, confirmando esse batismo, né, recebemos o Espírito Santo. Duas coisas: receber o Espírito Santo, ser morada do Espírito Santo é uma coisa, tá bom? Então nós vamos falar sobre outro assunto depois, que é totalmente diferente disso. Mas hoje o Espírito Santo ele vive dentro de nós. Então qual é o caminho agora para nós chegarmos a Cristo? É o Espírito Santo. Não existe outro caminho. Imagina você, eu falei sobre isso outro dia, imagina você está dirigindo, né? Quem dirige, né? Está dirigindo e de repente você está dirigindo e alguma pessoa estando do seu lado o tempo todo e você em nenhum momento conversa com ela. Assim é o Espírito Santo. Ele está nesse momento na minha vida,
na sua vida, mas ao mesmo tempo Ele está como Deus ao nosso lado. E nós esquecemos de conversar com Ele. Nós esquecemos de ter um relacionamento com Ele. Nós esquecemos de entender que Ele é o Deus conosco, que Cristo disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Imagina você nesse momento onde você está, fazendo seus afazeres. Talvez esteja fazendo alguma coisa, talvez esteja trabalhando, talvez esteja em sua casa, nesse momento. E de repente você se sente sozinho. Como você queria que Jesus estivesse do seu lado? Imagina se Jesus estivesse agora do teu lado. E é muito interessante que nós queremos que Jesus esteja do nosso lado e queremos também que, quantas vezes queremos fazer perguntas para Jesus e queremos pedir para Jesus como que Jesus estivesse aqui, como eu perguntaria para ele. Tem gente esperando chegar no céu para perguntar para Jesus. Senhor, como é isso? Como foi aquilo? Como foi aquele outro? Né? Sendo que você tem agora, eu tenho agora, nós temos agora o Espírito Santo do nosso lado para nós fazermos todas essas perguntas. Nós vamos encerrar essa aula. Mas eu queria que você entendesse isso. É necessário que você chame o Espírito Santo, que você convide o Espírito Santo. É necessário que você tenha obediência a Deus. Nós precisamos saber que há uma fonte que jorra dentro de nós, que é a palavra de Deus através do Espírito Santo. E nós precisamos saber que há uma forte necessidade de nós termos o Espírito Santo em nós. É necessário que nós venhamos a comunicar com o Espírito Santo todo o momento da nossa vida cristã aqui nessa terra. É necessário entender que a oração é um diálogo contínuo com o Espírito Santo. A oração é um diálogo, ela não é um monólogo. É necessário nós termos motivação, gente. Sabe o que é motivação? É preciso desejar do fundo do nosso coração ter Deus. Ter Deus mais do que as bênçãos de Deus. É necessário que a gente compreenda isso. É necessário que a gente chame a Deus para a nossa vida nesses dias. É necessário que você compreenda isso. É necessário, que você busque isso para a sua própria vida. Na sua jornada cristã aqui na Terra, você precisa buscar a presença de Deus. Você precisa buscar a presença de Cristo. É preciso. Há um caminho para você chegar mais próximo de Deus, é invocar o Espírito Santo e a presença dele para a sua vida. Que o Senhor nos abençoe. Que o Espírito Santo traduza tudo isso que eu quis dizer para você. Que o Espírito Santo traduza tudo o que eu disse nessa lição, nessa primeira lição, para você, sobre ter a presença do Espírito Santo dentro de nós. Ter essa buscar o Espírito Santo dentro de você. Eu oro a Deus em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, para que você venha compreender o que eu quis dizer. Que é necessário ter um cristianismo com Cristo. E somente através do Espírito Santo é que nós chegaremos à presença de Deus em Cristo Jesus. Porque Ele é o Deus conosco. Vamos orar? Espírito Santo, em nome de Jesus, queremos mais a Tua presença e menos as Tuas bênçãos. Queremos mais ter a Ti do nosso lado.
Porque nos dias em que nós estamos vivendo, dias difíceis, dias complicadíssimos, são dias em que nós precisamos mais ter a Ti do que apenas as Tuas bênçãos. Nos ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, eu rogo por todos, através do Espírito Santo, para a Tua glória, para que Tu, Senhor, faças muito mais em nossa vida do que pedimos ou pensamos. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz